Fala galera, beleza? Vamos aqui, né, pessoal, dar início à nossa segunda aula da nossa mentoria e eu já vou passar outros indicadores aqui para vocês. Dessa vez vão ser algumas médias móveis, tá? Primeiro, pessoal, eu não mostrei na aula anterior, então vou mostrar nessa. Quando você coloca o ponto de pivô, ele fica assim, ó. Coloca em todos os dias anteriores, fica mostrando também. Aí o que você vai fazer? Você vai clicar em cima de um, tá? Clica duas vezes. Aqui, ó, vocês vão entrar na propriedade dele, vocês vão vir em aparência pivô. Aí vocês vão colocar aqui, ó, desenhar somente o último dia e dar um OK, beleza? Vão vir no que tiver aqui atrás, colocar da mesma forma, aparência, desenhar somente o último dia, OK. Se tiver outro aqui, esse daqui é que aquela vez eu tinha colocado dois, beleza? Aí vai ficar assim, ó, desenhar somente no próximo dia. No caso, hoje, como o mercado ainda está rolando, está desenhado aqui o dia só de hoje. Quando for amanhã, que o mercado abrir, vai apagar esses aqui e vai colocar os de amanhã, né? Os novos pontos de pivô de cada dia. Então, eu sugiro que fica uma tela um pouco mais limpa para estar trabalhando, tá? Então, vamos dar início aqui. Hoje eu vou passar algumas médias móveis, as que eu utilizo e as principais para mim, tá? Primeiro eu vou explicar qual o funcionamento das médias móveis, pessoal. As médias móveis, elas funcionam da seguinte forma: elas vão calcular o período, tá? O fechamento dos últimos candles. Se eu coloco uma média móvel de 20 períodos, ela vai calcular o fechamento dos últimos 20 candles aqui, beleza? Então, ela vai pegar os últimos 20 candles que tem aqui para trás e vai estar calculando o fechamento deles e vai me dar uma direção para o preço, tá? Ou seja, ela vai me auxiliar na direção do preço. Então eu tenho assim, se eu tenho uma média, se eu tenho uma média caindo, significa que os últimos 20 candles, né, se for uma média de 20, suponhamos aqui, média móvel de 20 períodos. Se eu tenho a minha média de 20 períodos caindo, significa que a média dos últimos 20 candles, tá, o fechamento dos últimos 20 candles aqui para trás, foram de baixa, tá? Significa que foram maiores vendedores. Então, a nossa média vai estar caindo, dando direção de queda para o preço. Eu tenho a seguinte forma, né? Vou ter aqui, eu trabalho com três médias, que são as principais que a gente vai utilizar. Vai ter uma média mais rápida, né? Que normalmente o preço vai estar sempre trabalhando mais próximo dela aqui, não é? Então vai ter uma média mais rápida. Vou ter uma média, digamos assim, que média, né? Ela não vai ser tão rápida, mas é um pouco mais curta. Na maioria das vezes ela fica assim, acima do preço e acima da outra média. E assim eu vou ter três tipos de tendência, tá? E vou ter uma outra média, um pouco mais longa. Ela vai normalmente ficar assim, ó, tá? E aqui vai configurar para a gente uma tendência, aonde eu tenho tendência de baixa forte. Então, deixa eu anotar aqui que vai ficar mais fácil. Vou colocar primeiro, vai ser a mesma coisa, tendência de baixa ou tendência de alta vai ser o mesmo parâmetro. Ok? Então, vamos ter uma tendência forte, tá? Uma tendência mais forte, tá? Ok. Vou colocar isso aqui de novo, quero que fique mais ajeitado um pouco. Estou.
Tendência forte. Tendência média. E que é uma tendência mais fraca. Uma tendência mais fraca. Então, eu vou ter aqui, tendência forte, tá, pessoal? Pode ser de queda, pode ser de alta, não importa. Vou usar o parâmetro aqui de baixa, tá? Tendência forte, vou ter a minha média mais rápida, a minha média um pouco mais curta, né? Mais lenta, e a minha média lenta, que é a média mais longa, tá? Tendência forte, pessoal, vou ter o preço trabalhando sempre abaixo de todas as médias e ele vai fazer pequenos retornos na minha média de período mais curto, que é a que fica mais próxima do preço. Então ele vai fazer retorno nela, né? Rompe fundo e ele vai fazer esse processo. Sempre assim, tendência forte. Ele vai voltar poucas vezes e apenas na minha média mais curta, a média que fica mais próxima do preço. Isso daqui é uma tendência forte, tá? Pode-se fazer toda venda ou toda compra em tendência forte quando ele encostar na minha média mais curta, beleza? A outra tendência, a tendência média. Então, vou ter aqui a minha média mais curta, a mais lenta um pouco, e a outra que fica sempre acima do preço. Em tendência média, pessoal, o preço ele vai trabalhar da seguinte forma. Às vezes, ele bate na minha média mais curta, né? A de período mais rápido, e volta, e às vezes ele rompe e fica mais na outra média. Assim, ele rompe a mais curta, volta na outra. Assim, é uma tendência média, tá, pessoal? Não é uma tendência tão forte. Por quê? Ele faz correções mais longas. Então, quanto maior a correção que ele faz, mais fraca é a tendência. Beleza? Então, essa daqui é a minha tendência média. E a minha tendência fraca, onde eu vou ter aqui a minha média mais rápida, a média, e a outra, a média mais curta, mais lenta, tá? E essa daqui, a tendência fraca, o preço ele vai simplesmente ficar fazendo altas correções nela, tá? Às vezes ele fica mais tempo batendo nela, rompe essa daqui, e assim sucessivamente, tá? Eu tenho uma tendência assim, é uma tendência fraca, tá? Não é uma tendência muito bom de se operar. Eu prefiro pegar as operações na tendência média e na tendência forte, não é? Então, essas aqui são as melhores tendências para estar se operando, beleza? É, Outra coisa, pessoal, quando o preço ele rompe uma média, tá? Ele sempre tende a buscar outra. As médias para a gente, pessoal, elas funcionam como um suporte a mais na hora de fazer as entradas, na hora de fazer as operações, tá? Por quê? É, eu tenho aqui preço subindo, não é? Já tenho aqui dois fundos, posso traçar aqui LTA, não é? Isso daqui no gráfico. Quando eu estou em tendência de alta, o preço ele faz o quê? Eu tenho que comprar quando ele fizer fundos mais altos, não é? Onde é o ponto de compra que ele vai fazer fundos mais altos? Em topos rompidos. Então, esses topos aqui são regiões aonde a gente vai comprar. E as nossas médias, pessoal, elas vão funcionar, elas são suportes e resistências apenas nessas regiões. Ela vai nos mostrar que essa região, que esse ponto aqui, é realmente um ponto de interesse, não é? Que aqui teve força compradora quando ele rompeu aqui, e quando ele voltar nessa região aqui, a nossa média vai nos dar um suporte, dizendo que ali é realmente uma região, um ponto de interesse para compra. Tanto é
que vocês podem traçar LTA, pode traçar LTB, vão traçar esses topos aqui, né, as regiões, e a nossa média vai estar trabalhando aqui, ó, próximo do preço. O que que acontece? Quando o preço ele fizer o retorno aqui, vai nos dar a oportunidade de compra a favor da tendência em cima da nossa média, entendeu? A nossa média, a mais rápida, que fica mais próxima do preço, ela vai funcionar dessa forma, como um suporte para o preço. Da mesma forma, para tendência de queda, tá? O mercado ele vai vir trabalhando aqui, aí ele rompe o fundo. Aonde a gente vai fazer as nossas entradas de venda? Quando ele retornar no fundo rompido, não é? Ele vai fazer o quê? Um fundo, um topo mais baixo aqui. Ele rompe fundo, retorna para fazer topo mais baixo. A nossa média mais rápida, ela vai nos auxiliar exatamente nisso daqui, não é? Ele vai nos dar um suporte, vai estar trabalhando aqui a nossa média, vai nos dar um suporte de que quando o preço retornar aqui nesse ponto, né, nessa área rompida, ele vai nos dar a possibilidade de fazer a entrada para pegar a continuação do movimento na tendência. A nossa média ela vai funcionar, ela é simplesmente isso daqui, tá? E quando o preço rompe a nossa média, pessoal, não é? Suponhamos que aqui ele tenha feito isso. É isso daqui. Vou apagar aqui direto. Suponhamos que aqui ele tenha feito isso, né? O preço veio trabalhando. Aqui. Tem aqui o nosso ponto. Tem aqui a nossa média, não é? Trabalhando aqui, dando suporte para o preço. Quando o preço retorna aqui, o certo, não é? Em tendências fortes, ele vai se segurar aqui e vai nos dar uma nova impulsão para a queda. Mas suponhamos que ele rompa para cima, essa região aqui, eu vou ter o quê? Quebra de estrutura, quebra de padrão. Eu tenho a minha outra média trabalhando aqui em cima, né, funcionando como uma outra resistência para o preço. E o ponto aonde o preço nosso vai buscar aqui é o último topo e a última média, que vai estar nos mostrando que ali é um ponto de interesse vendedor, é uma região onde a gente pode fazer entradas de venda. Ou, caso a gente esteja comprado, é região onde a gente vai estar zerando nossas posições. A nossa média vai estar servindo como resistência para esse topo aqui. E aqui, se a gente tiver comprado, vai ser um ponto de saída. Se a gente não tiver nem comprado nem vendido, dando oportunidade de venda, a gente faz a venda, tá, pessoal? Porque quando o mercado ele rompe uma média nossa, ele tende a fazer um pullback, ou seja, fazer um fundinho mais alto ou um topo mais baixo na nossa média. A nossa média ela vai estar virando para cima, tá? Ela vai estar aqui fazendo esse movimento, né? Virando para cima, indicando que o quê? Que os últimos candles, não é, o fechamento deles estão indicando maior força compradora e ele vai iniciar um novo movimento de alta. Então, o mercado faz correção na nossa média, nos dando oportunidade de entrada de compra com alvo até a outra média, tá? Então, essa forma aqui é a forma que a gente vai trabalhar. Então, recapitulando aqui. Tendência forte ou qualquer uma das tendências, né? Mercado trabalhando em tendência de baixa. A gente faz vendas quando ele fizer retorno na nossa média mais curta. Caso ele rompa com força a nossa média mais curta, né? Caso ele rompa a nossa média mais curta com força, a gente vai pegar vendas quando ele fazer o toque na nossa outra média, assim, dando impulsionamento de baixa de novo, porque ele vai estar respeitando um topo anterior. Como ele não respeitou o fundo aqui, na nossa média mais rápida, ele respeitou o topo na nossa média um pouco mais curta, não é? E como eu falei,
Se ele não romper com força assim, não é para buscar direto a outra média, caso ele faça um rompimento um pouco, digamos assim, mais light, né? Tem aqui a minha média. Aí, caso ele faça esse tipo de movimento aqui, rompe para cima, corrige nela, média vira, média vira, eu faço a entrada de compra para buscar a minha outra média que vai estar passando por cima do preço. Beleza, pessoal? Tanto aqui oportunidades para compra, né? E ali ele pode me dar oportunidade de venda, né? Tanto para pegar a venda, compra, digamos, contra a tendência macro, contra a tendência, porém, a favor da nova micro que está se formando para buscar médias, quanto também para oportunidades de compra, tá? Caso o preço esteja fazendo esse tipo de movimento aqui, entendeu? Rompe a nossa média mais rápida, não é? Aí digamos que ele já venha direto aqui buscar a nossa média mais curta, né? Provavelmente ele vai vir aqui, onde a gente faz as nossas compras. Não ficou muito legal, não. Vai ter a nossa média, o preço ele vai romper, vem buscar a média mais curta aqui, normalmente vai ser no último fundo. Respeitando ela, a gente pega oportunidades para a compra, né? Que a tendência aqui é de alta, porém é uma tendência um pouco mais fraca, a tendência média, não é? E como eu falei, mesmo a tendência sendo de alta, a gente pode pegar oportunidades na venda, tá? Em vez da compra, caso o mercado faça esse tipo de movimento aqui. Nossa média mais rápida. Preço vem, quebra ela, ela aponta para baixo, preço retorna nela, dando oportunidade de entrada contra a tendência macro para buscar a nossa outra média que está aqui abaixo do preço, não é? Possivelmente buscando um novo fundo, aonde a gente faz, vai nos dar oportunidade, a gente faz a entrada para buscar essa média. Chegando na média, a gente zera a nossa posição. Se der oportunidade a favor da tendência de novo, a gente pega a favor da tendência buscando rompimento desses topos aqui, tá? Assim vão ser as nossas entradas em cima das médias. E qual vai ser essas médias, não é, pessoal? Como eu falei, a primeira e a segunda tendência são as melhores, tá? Para a gente pegar a favor da tendência. A nossa outra média, que é a média mais de período mais longo, ela funciona apenas para nos identificar a tendência, tá? Porque quando o preço rompe ela e as outras médias chegam próximo, indica que o movimento, a tendência mudou. Suponhamos que aqui estamos em uma tendência, deixa eu desenhar outra cor. Suponhamos que aqui a gente esteja em uma tendência de baixa, certo? Aí eu tenho aqui minha primeira média, segunda média e a terceira média por aqui. A nossa terceira média, ela vai ser para a gente um ponto de resistência, tá? Principalmente se ela estiver plana, se ela estiver trabalhando mais reta assim. Se ela estiver inclinada, indica que a tendência está forte. Quando o preço retorna nela, é, ele pode romper. Na verdade, desculpa. Quando ela está plana, ela é um ponto mais forte. Quando ela está inclinada, é um ponto um pouco mais fraco, beleza? Então, a gente indica o quê? Quando o preço ele romper as nossas outras médias aqui, né? Rompeu a média mais rápida, tem como ponto a outra. Quando ele rompe a outra, o nosso último ponto para dizer que essa tendência ainda está valendo
é a nossa média mais longa, não é? É o último ponto. Se ela estiver plana, quando ele chegar, o preço chegar nela, ele vai sentir. É, ainda mais se as nossas outras médias estiverem longe do preço, não é? Se elas estiverem bastante longe, o preço ele vai sentir quando ele chegar nela. Caso o preço chegue nela, né, e as outras médias estiverem bem mais próximas aqui, né, elas já viraram e estejam bem mais próximo do preço, provavelmente essa tendência vai mudar e essa média nossa aqui, ela vai ser quebrada e o preço vai trabalhar acima dela, tá? Mas ela sempre vai ser o nosso último alvo, vai ser o ponto de saída extremo, tá? Então, sempre que você tiver em uma operação contra a tendência, a nossa média mais longa vai ser o nosso ponto de saída, tanto para compra quanto para venda, tá? E caso o preço chegue nela, caso o preço chegue nela e as outras médias não estiverem longas, longe dela, ela vai sentir e o preço vai retornar à tendência, tá? Vou mostrar no gráfico aqui que vai ficar mais simples de vocês entenderem, tá? Outra coisa também, pessoal, não é? Esqueci de explicar. Vamos usar todas essas médias aí junto com a análise gráfica, né, os padrões que eu ensinei na primeira aula e o nosso ponto de pivô, né? Como a gente vai ter aqui os nossos níveis de pivô como resistência e os níveis de suporte, né, do ponto de pivô. A nossa média em cima deles vai nos ter um ponto, uma resistência mais forte ou um suporte mais forte. Então, vai ser um segundo parâmetro para nos dar confiança maior nas nossas entradas. Porque suponhamos que eu esteja aqui em movimento de queda, não é? Esteja em movimento de queda aqui do preço. Então, eu tenho o quê? Romper o ponto de pivô para baixo, eu sei que o quê? Que se romper o nosso ponto de pivô para baixo, ele nos dá um gatilho de entrada, nos dá força na venda aqui, eu tenho como base ele buscar o outro ponto de pivô lá embaixo, certo? Então, eu tenho aqui uma resistência para o preço. E se a nossa média mais rápida estiver trabalhando nesse ponto aqui e o preço estiver fazendo o retorno nela, são duas resistências e dois parâmetros a mais para me trazer confiança e dizer que aqui é um ponto aonde tem vendedor e se ele mostrar força, vai vir buscar os outros pontos. Então, são dois parâmetros aqui para me dar entrada a favor da venda, tá? Tanto da mesma forma para a compra. Tem o preço aqui trabalhando, né? Rompeu o nosso pivô, fez retorno no pivô, eu tenho o quê? Tiver a minha média trabalhando aqui, tenho mais um parâmetro dizendo, são dois parâmetros dizendo que aqui tem força compradora e que o preço pode continuar subindo, tá? Da mesma forma, pessoal, caso esteja desse jeito aqui também, não é? Isso daqui a favor da tendência. Mas suponhamos que eu tenho aqui um preço esticado, né? O preço ele veio aqui e fez um retorno, não é? Em algum desses pontos aqui, e eu tenho a outra média, não é? Ele pode estar trabalhando a favor da minha média mais curta, não é? Isso aqui não. Ele pode estar trabalhando a favor da minha média mais curta, digamos assim, não é? Da forma que eu expliquei. E aqui tem a minha média um pouco mais curta, né? A minha média mais rápida. Aí o preço ele faz aquele ponto que eu falei, né? Para a gente fazer as operações. Ele faz um retorno aqui na minha média, faz um retorno no ponto de pivô, busca o outro lá. Tenho aqui ponto de saída. São dois parâmetros novamente que ele pode me dar oportunidade de venda para buscar primeiro a média que está subindo e caso rompa para buscar os outros pontos lá embaixo, tá? Então, a gente sempre fica ligado nas duas médias, tá? A média mais rápida, a média mais curta um pouco. Em pontos de pivô, são parâmetros, tanto para alvo quanto para entrada, beleza? Então, vou colocar aqui, né, as médias que a gente vai utilizar.
Vamos aqui, ó, inserir indicador, colocar aqui média. Média móvel, que é o média móvel, a gente vai inserir no gráfico. A primeira vai ser de período 20, tá? E a gente vai dar OK. Vamos colocar outra, clicar aqui em cima. Primeiro eu vou configurar aquela lá. Vou colocar aqui de novo, inserir média aqui no gráfico, período 20. OK, dá OK. Tá? Essa média aqui a gente vai dar dois cliques em cima dela. A gente vai colocar ela, a gente vai deixar ela aritmética, tá, pessoal? É coisa de gosto mesmo. Eu prefiro usar ela aritmética. São dois tipos de média que a gente usa. A aritmética, que é a média simples, ela é um pouco mais lenta do que a, a exponencial. A exponencial ela é um pouco mais rápida, tá? Mas a gente vai utilizar a 20 aritmética, tá? A gente vai utilizar a 20 aritmética. Vamos inserir a outra média. Inserir aqui, média móvel, inserir no gráfico. Essa nossa outra média vai ser de 66 períodos, tá, pessoal? A média mais curta um pouco. Vamos dar OK, OK, que a gente vai mudar a cor dela. Vou colocar ela exponencial e a aparência eu vou colocar ela branca. Vou aumentar a espessura dela aqui só um pouco, só para ficar melhor. Da outra também. Aparência, vou colocar ela verde limão. E aqui, certo? E a nossa outra média e última vai ser a média de 200 períodos, que é a rastreadora de tendência. Ela vai nos dizer se a tendência é de alta ou se a tendência é de baixa. Dá OK. Vamos colocar a exponencial também. Colocar ela vermelhinha. Aumentar a espessura. Aqui. Nossas três médias estão aqui, tá? Então, vou caçar aqui algumas regiões, né? Olha só aqui para vocês verem. Tendência de alta. Aqui, ó, o mercado fazendo topo, fundo, né? Tendência zona de alta. Tá trabalhando aqui acima da nossa média mais curta, né? De período mais longo, desculpa, mais lenta. A média de 200 está acima da nossa média de 66 e está acima da nossa média de 20. Às vezes aqui, ó, ele vem buscar, como eu falei, nos dá entrada na média de 20, nessa tendência aqui, onde ele fez aqui, ó, a favor da média de 20, não chegou a retornar na nossa média de 20, não é? Mas ela, como eu falei, ela auxilia em regiões topos rompidos. Eu tive aqui, ó, o mercado veio aqui, fez um topo, né? Trabalhou nessa região aqui, ó. Então eu tenho aqui um topo, né? Buscou ali próximo da nossa média de 66, né, que a gente tem um fundo aqui, próximo da nossa média de 66, deu até oportunidade aqui, né, na nossa média de 20, que ele teve uma pequena impulsão, tentou fazer o movimento de novo aqui para buscar a nossa média de 66. Só que eu tenho que ter em mente, pessoal, tendência, tá? Se o movimento foi de impulsão, foi forte, eu tenho que tomar cuidado nas minhas operações contra esse movimento de impulsão forte. No caso aqui, o nosso movimento de impulsão forte foi de alta, né? Teve esse movimento de impulsão forte de alta, então eu tenho que tomar tomar cuidado em operações contra esse movimento, tá? Então eu teve aqui topo, rompimento de topo, o mercado rompeu, fez um pequeno retorno, né, próximo da minha média de 20
e já nos deu impulsão de alta de novo, movimento de alta de novo. E mais para frente aqui, retornou na nossa média de 20, né? Não nos deu gatilho de entrada, rompeu para baixo de novo, próximo de topo aqui, né? Voltou, fez movimento a favor da tendência, a favor da média. Aqui, pessoal, a média está começando, está ficando meio inclinada para baixo. Então, não nos dá uma oportunidade muito clara, né, de compra. O mercado ele retornou de novo, né? Fez aqui dois fundos na mesma região, próximo da nossa média de 66, não é? Dando oportunidade de entrada contra a média de 20, mas ele já rompe ela rapidamente. Então, fez um novo um impulsionamento de alta aqui, não é? Buscando apenas o último topo. Não deu muita continuidade aqui, né? E aqui ele começou a trabalhar acima da média de 20, né? Teve aqui, ó, ficou meio lateral aqui nessa região. Temos aqui as nossas regiões de topo, né? Onde ele ficou trabalhando, ó. Então aqui o preço estava lateral. É outra coisa, pessoal. Preço rompendo média de 20 para cima, rompendo para baixo de novo, dá uma segurada com o movimento tá lateral. Se uma média estiver trabalhando muito próximo da outra, movimento está lateral, tá? Se ele tiver rompe média de 20, busca média de 66, volta de novo, fica próximo da média de 20, volta na de 66, tá lateral, tá? Da mesma forma que ele ficou aqui, ó, rompia a média de 20 para cima, rompia para cima, voltava abaixo, buscava a outra, rompia, não dava muita continuidade, voltava próximo da outra e ficou nesse movimento aqui, ó. Tá ok? Movimento meio lateral. Então a gente espera, não faz nada nesses movimentos, tá? Depois que ele começa a romper topo mesmo aqui, ó, que ele começa um movimento até mais bonito. Buscou média de 20, acima da média de 66, deu uma impulsão de alta aqui. Retornou de novo na de 20 algumas vezes, né? Mas está meio fraco esse movimento aqui. Mas a tendência é de alta. Vamos ver aqui um outro movimento. Vamos buscar um movimento aqui que esses dias ele está meio lateral. Para vocês verem. Tem aqui região de topo, aqui região de fundo, né? O preço ele trabalhou aqui a favor das duas médias. Aqui faz retorno à média de 20, né? Não teve continuidade, não teve rompimento, não tem força na venda, a gente não vê candles vendedores expressivos. Então o mercado ele faz o quê? Rompe aqui a média de 20, retorno na média de 20, buscou a nossa média de 66. Até rompeu a média de 66, não é? Depois ele faz o quê? Volta abaixo das duas, retorno na média de 20. Temos aqui, ó, LTA rompida, preço faz movimento de baixa a favor da tendência de baixa que a gente tinha lá, ó, que o mercado veio em tendência de baixa, tá? E de novo, trabalhando próximo das duas médias, né? Ó, teve movimento expressivo de baixa, retornou acima da de 20, corrige, buscou a de 66 e fica aqui, trabalhando entre meio às duas. Não é movimento bonito, isso aqui não é uma tendência favorável para a gente estar operando, tá, pessoal? Sempre pegar oportunidades a favor da tendência em uma ou na outra média. Aqui, né, o mercado ele estava meio lateral aqui nessa região, né? Trabalhando aqui dentro, até que ele fez o rompimento para cima, corrigiu aqui na nossa média de 20, rompeu um pouco, mas voltou acima dela, dando um impulsionamento de alta de novo. Aqui, ó, uma tendência clara, tendência forte de queda. A gente vê, ó,
O mercado ele fazendo o topo mais baixo, não é? Temos aqui, ó, fundo rompido. Ele faz o quê? Corrige no fundo, força na venda, corrige de novo no ponto rompido lá, no fundo rompido, próximo da nossa média de 20, veio para queda. Corrigiu, próximo da média de 20, fundo rompido lá de novo. Aqui, ó, fundo rompido, corrigiu próximo da média. Oportunidade. Fez fundo, rompeu o fundo, corrigiu próximo da média, oportunidade. Outro fundinho aqui, não é? Rompeu, mas retornou acima dele, mas está a favor da nossa média de 20. Voltou de novo aqui, oportunidade, né? Tendência forte de baixa. Temos aqui média de 20 abaixo da média de 66, que está abaixo da média de 200. Belas oportunidades de venda, tendência forte de queda aqui. O movimento trabalhando abaixo da nossa média de 20. Tá? A gente tem que pegar sempre esses movimentos. Ah, não está claro o movimento, bate uma média, vai na outra, não está rompendo fundo, não está tendo continuidade. Pessoal, a gente não faz nada, tá? A gente simplesmente espera melhores movimentos. Isso daqui é coisa básica ainda, tá, pessoal? A gente vai ter algumas oportunidades a favor da movimentação gráfica, mesmo estando contra uma média ou a contra todas, não é? Que vai ser algumas oportunidades que a gente vai pegar a reversão de tendência, vai estar contra todas as médias. Porém, o gráfico em si vai nos estar dando oportunidade. A gente vai pegar? A gente vai pegar algumas oportunidades. Pode estar, exemplo aqui, ó, que eu falei que ele busca a outra média. Tínhamos aqui, ó. O mercado ele fez aqui um movimento expressivo de queda, não fez? Tivemos aqui, ó, um movimento expressivo de queda. Marcou aqui um fundo, não é? Provavelmente aqui também era ponto de pivô. Ele ficou aqui, ó, rompe média de 20, corrige nela, buscou média próximo da média de 66. Aí aqui já fica lateral. Olha só como é que ele trabalha aqui, ó. Aí depois, próximo de rompimento de topo aqui, ó, ele faz o quê? Rompeu média de 20, média de 66, corrigiu em cima das duas médias, novo movimento de impulsão, corrigiu acima do topo rompido, dando oportunidade de nova entrada aqui, nova tendência, né? Mudando da tendência de baixa aqui, que foi a tendência que ele veio, mudando da tendência de baixo para a tendência de alta, buscou a nossa média de 66, né? E como eu falei lá, desculpa, média de 200, como eu falei, média de 200 plana, pessoal, ele vai sentir, o preço vai sentir. Média de 200 plana, o mercado bateu, sentiu, retornou na nossa média de 20. E aqui o que que acontece? Quando a média de 20 cruza com a média de 66, tá? E ele se aproxima da média de 200, eu tenho um indicativo de que a tendência de baixa está acabando. Então, eu tive aqui, ó, o mercado ele fez aqui, buscou média de 200 plana. Ele sentiu, porém, já tem aqui o indicativo de que a minha tendência está mudando. Ó. Minha média mais rápida está indicando que o preço agora, né, os últimos 20 candles aqui, estão virando comprador. Então, o preço começa a trabalhar aqui acima da minha média de 20, procurando o rompimento da de 200, né? Eu falei, quanto mais próximo a média de 20 e a de 66 está da de 200, mais fraca é a tendência de baixa, não é? Caso a média de 200 esteja acima do preço. Então, eu tenho aqui, média de 200 acima do preço, média de 20 e de 66 chegando próximo da de 200, a tendência de baixa da média de 200 está enfraquecendo. Então, o mercado vai romper ela para cima e vai continuar um novo movimento a favor da alta agora. Tá? Se a média de 200 está abaixo do preço aqui, suponhamos que aqui está a média de 200. Se eu abrir o quadro aqui de novo, vai ficar melhor. Suponhamos que eu tenho aqui, ó, minha média de 200. Aí eu tenho, não é? Ela está abaixo do preço. Isso indica que a tendência era de alta. Só que aqui eu venho, minha média de 20.
se aproxima dela, não é? Já rompeu média de 66 por aqui, isso indica que o preço que estava se segurando na minha média de 200 está próximo a romper ela para baixo. Por quê? Está tendo como base, como resistência para a gente, a nossa média mais rápida de 20 e a de 66. Então, ele vai iniciar aqui uma nova tendência. Tá? Então, aqui ele deu uma bagunçada ainda, né? Mas mudou um pouco a nossa tendência. Ele trabalhou aqui na nossa média de 200, a favor da nossa média de 20, fez o rompimento de ambas, deu um novo movimento de alta e voltou de novo a trabalhar aqui, ó. Movimento lateral, pessoal. Como eu disse, quando o preço está trabalhando, rompe uma média, rompe outra, ele está movimento lateral, tá? O mercado ficou lateral aqui, ó. Médias paralelas, movimento lateral, a gente não faz nada, tá, pessoal? Depois ele fez o rompimento delas para baixo, todas as médias se distanciaram, né? Fez um retorno novamente na de 200 plana, iniciou uma nova tendência de baixa aqui, ó. Rompeu médias, corrigiu em médias, começou uma nova tendência forte, tá? Então, se o movimento não tiver claro, pessoal, igual estava aqui, né? Olha só, o movimento aqui ele ficou rompe uma, rompe outra, rompe uma, rompe outra. A gente não faz nada, pessoal. A gente espera um movimento mais claro. A gente espera o preço pegar uma tendência, tá? Novamente, tendência de baixa forte, preço respeitando média de 20. Vamos ver aqui um movimento expressivo de alta. Aqui novamente, ó, o preço ele veio expressivo de queda, lateralizou no fundo aqui, né? Rompeu média de 66, média de 20, retorno nas duas, buscou média de 200. Vocês verem aqui, ó, média de 200 ela não estava tão plana, né? Na verdade, ela estava mudando aqui, ó, o seu curso, seu percurso para uma tendência de alta. Tanto é que o preço rompeu ela, corrigiu, impulsão, voltou nela de novo, né? Aqui próximo da nossa média de 20, começou aqui a trabalhar um movimento de alta, né? Não foi uma tendência tão forte, porque ele ficou buscando a média de 66. Buscou média de 66, impulsão, e aqui ele começa a mudar o movimento de novo, né? Tanto é que reverte a tendência, tá? Então, acredito que deu para entender aí, né, pessoal? Vamos ver aqui, oportunidade junto com o ponto de pivô. O movimento hoje ele está meio lateral. Vocês verem aqui, ó. Tá, rompe média, tenta impulsionar, volta, rompe média. Ele ficou trabalhando aqui meio que lateral, tá? Então, dia hoje aqui não estava muito bom para operar. Deu oportunidades? Teve oportunidades aqui que dava para pegar? Teve, só que não está em um movimento expressivo de tendência. Então, o que vai caber mais aqui é a análise gráfica, não é? Por quê? A gente teve aqui, ó, só dar um exemplo bem interessante. Teve aqui, ó, região de fundo, né? O preço trabalhou, segurou, né? Rompeu o fundo, ele tinha que fazer o quê? Retorno nas nossas médias, né? Que tem aqui, ó. Nossas médias estão trabalhando aqui como resistência e no fundo rompido. Como eu falei, ele voltou aqui, ó, e rompeu para cima as nossas médias e o ponto de fundo, ele fez retorno nelas e buscou ponto de pivô, né? Como não tem nenhuma média acima do preço aqui, neste tempo gráfico de 2 minutos, o preço ele simplesmente buscou apenas o nosso ponto de pivô, tá? Aqui, ó, entrada em cima do ponto de pivô, né? Movimento expressivo de queda está próximo da média de 200. Se tivesse a média de 200 exatamente aqui, ó, como era ponto de pivô, movimento muito expressivo de queda, né? Ficou longe das nossas médias. Normalmente ele não fica muito longe da média de 20, então ele iria fazer um retorno, oportunidade de compra, né? Mas aqui
Provavelmente em um outro tempo gráfico, a gente vai ter alguma média trabalhando aqui nessa região. Isso é coisa que mais para frente a gente vai começar a olhar, vou começar a mostrar para vocês, tá? Que quando o preço está trabalhando a favor de uma média e tem uma média em um outro tempo gráfico maior, exemplo, 15 minutos, a gente vai utilizar a média de 15 minutos também como alvo e como um ponto de referência para entradas, tá? Deu para entender aí, eu acredito, né, pessoal? Ficou uma coisa, acredito que deu para entender, tá? Então, esses aí foram os indicadores que eu passei hoje, né? As nossas três médias, a gente vai começar a trabalhar com elas agora no gráfico, né? Ponto de pivô e as nossas médias, junto com a nossa análise gráfica básica aí, tá? Próxima aula, eu vou passar mais alguns indicadores e mais algumas coisas aí, tá? Obrigado e até a próxima aula, pessoal.